pessoal pergunta muito como que eu faço para ganhar dinheiro no ramo imobiliário aqui em Portugal? É fácil, muito fácil. Só investir no lugar certo na empresa certa. Aí é loucura. Mas como uma pessoa saber investir no lugar certo, na empresa certa, sabendo que tem tanto golpista por aí? Primeira coisa é levantar a empresa, levantar a construtora, quem é a incorporadora, que tipo de documento eles vão ter, quanto tempo eles estão no mercado, quantos imóveis eles já fizeram, qual o padrão que eles seguem. E se eu faturar meio 500 bi aí? Eu... Aí é loucura. Aí isso aqui em O Portugal cara não acabou acontece, comigo não. agora, Em né? Portugal não acontece, não. Isso é Ainda só lá bem, pra América do Sul. Ainda bem. É. Não, mas depende, O né, que que cara? foi, Eu posso faturar 1 bilhão, se vocês quiserem. É o quê? Eu posso faturar 1 bilhão. É É? simples, é só mostrar um papel que ele vê a conta bancária. Aí é loucura. É. Aí é loucura. Então, normalmente, a pessoa para entrar nesse mercado hoje em Portugal, você fala para ela pesquisar muito mais a empresa. Pesquisar muito empresa. Porque o que acontece? Imobiliárias hoje a gente tem uma em cada esquina. Tem muito corretor de imóveis, não só em Portugal, como no mundo inteiro. Então a procura é muito grande. O que você tem que procurar saber é a documentação, contratar uma boa assessoria, contratar um bom departamento jurídico. Até porque para você depois não ter problema no futuro. Ô, Endo, você como advogado, É isso daí. o que que a pessoa tem que prestar atenção quando ela for comprar um imóvel, ou alugar um imóvel, ou comprar com promessa de compra e venda, os contratos? O que que ela tem que prestar bastante atenção, assim? O que que você poderia indicar para É as isso pessoas? daí. É uma coisa. O Matheus falou que é uma coisa muito séria que acontece muito. Por quê? As pessoas, elas não estão vendendo apenas um arrendamento, um imóvel, elas estão vendendo o quê? Um sonho. Aquele sonho da pessoa vir para Portugal, vir para a Europa para ter uma vida melhor, para ter uma estrutura familiar melhor, para ter uma qualidade de vida. Então, quer dizer, prestar atenção muito nisso. A pessoa está te vendendo algo palpável, algo sólido, real ou uma fantasia? Procurar uma. O doutor Israel está aqui, ele vai entrar nisso mais profundamente, mas procurar uma assessoria jurídica especializada para estar verificando a idoneidade daquelas pessoas que estão vendendo, se aquela propriedade tem ônus, gravames que podem aí, te causar uma dor de cabeça futuramente, se aquele imóvel ele está livre e desimpedido para poder ser vendido, para poder ser arrendado. Isso vai respaldar aquela pessoa que está vindo com aquele sonho, Matheus. Porque não é apenas um imóvel. Às vezes, isso é a realização de um sonho para determinadas famílias, pessoas, enfim. O doutor Israel vai entrar mais nessa seara aí, dessa documentação, para estar fazendo isso tudo com aquela segurança jurídica devida. Cara, Ele é muito sério, velho. cara, esse podcast... Eu não tô entendendo mais Eu nada. não sei o que que vai dar, cara. Porque um fica rindo do outro. A câmera não Aqui mostra tá. o lado de lá. Eles ficam rindo. E eu tô aqui do lado e a câmera me mostra. Eu tô tentando me segurar Eu tô aqui, ó. começando a achar que não foi uma boa ideia fazer podcast com vinho. Não foi. Não, que não. isso. O pior não é fazer Israel, um podcast com vinho. O pior é Israel, você chegar no escritório do cara às 11h30 da manhã e já receber a gente com a garrafa de vinho na mão. Não, mas isso aqui em Portugal é uma Foi um cultura. advogado aí que a gente Não, isso conhece. aqui não acontece. Isso aqui em Portugal. Isso aqui é lá para os Estados Unidos, lá para. Eu- Aqui não. Sabe qual é o grande X da questão aqui? É que eu não consigo não rir e essa câmera pega nós dois juntos. Aí eu tenho que ficar me segurando pra não rir. Porque depois não tem como É só você cortar. parar de olhar pra minha cara, não vou fazer mais careta. Ô, Israel, Oi. o que a pessoa tem que prestar atenção quando ela for alugar um imóvel, comprar um imóvel ou pesquisar sobre um imóvel? Nada, Nada? nada. Por que nada? Porque não é a função dela prestar atenção nisso. A função dela é contratar alguém especializado para fazer isso por ela, que vai ter as ferramentas e o mecanismo correto de fazer. Pronto. E se ela não tiver dinheiro? Resumiu tudo. Oi? Assim, primeiro ela vai investir, é um investimento, né? É um Não é um investimento. gasto. Então, assim, Não, mas na cabeça dela é um gasto, né? Contratar advogado na cabeça da maioria das Concordo. pessoas é um gasto. Na verdade, quando a pessoa procura uma imobiliária, ela acha que toda essa assessoria ela vai estar ali dentro. O que ela vai estar pagando de comissão já engloba toda essa assessoria que ela precisa. Pronto, tanto aí jurídica como documental. entra o serviço de excelência de uma imobiliária correta, que já faz essa triagem na angariação dos imóveis, Sim. porque se você vai angariar, você já tem que ter feito isso, e vocês que estão no ramo devem saber muito melhor do que a gente. E, por outro lado, também, quando vocês também pegam potenciais compradores e vão em busca desse imóvel.
Então, a intermediação, por mais que ela seja jurídica, por mais que ela seja por um profissional da área do imóveis, eu acho extremamente correta, porque você coloca na mão de um profissional que tem a expertise que está no dia a dia do mercado. Você tá entendendo? Entendi. Porque As comissões, então, já vem tudo isso. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, a partir do momento que você vai numa imobiliária comprar um imóvel, você acredita que todo esse tipo de assessoria, essa imobiliária vai estar te passando. Até porque a imobiliária cobra uma comissão para isso. Quantos por cento hoje, normalmente, as imobiliárias cobram? Depende muito, depende da negociação com os proprietários. Assim, o padrão é 6%, isso em qualquer local do mundo. Mas alguns proprietários querem pagar 4, 3,5, 5. depende do valor do imóvel também. Vai muito da negociação, depende na muito disso, verdade, da né? negociação. Infelizmente, o que o Israel falou, ele tem um fundo de razão, mas 80% do mercado não faz esse levantamento da documentação. Infelizmente, tem muita imobiliária que pensa que a quantidade é qualidade, e não é assim. Tem um contrato com qualquer tipo de corretor. Hoje, qualquer pessoa quer virar um corretor de imóveis. Você posta alguns vídeos, algumas imobiliárias postam algumas E coisas. principalmente cá em Portugal, que não tem um órgão regulador tão... Exatamente, que no Brasil. exatamente. Então, sai colocando qualquer pessoa e não é bem assim. Você está brincando com o sonho da pessoa. Às vezes aquela pessoa guardou aquele Isso. dinheirinho a vida inteira, tem o sonho de sair do aluguel, do arrendamento, Ah. né? E você... Isso acontece de monte, não é nenhuma nem duas. Acontece Isso. bastante. Porque hoje eu vejo que todas as pessoas querem ter a sua própria casa, né? Sim, Todo porque, mundo quer Matheus, ter se sua você... própria casa. E Se é você realmente quer, um assim, sonho, é muito né? vantajoso. Não, muito se você vantajoso. pensar, se você fizer conta, vamos lá hoje. Hoje um arrendamento de 1.000 euros, quem paga 1.000 euros de arrendamento, se ele for pagar de prestação, ele compra um imóvel de 200 mil euros, cara. Mas tem que dar 10% de entrada, né? Depende. Se o cara for português, não, ele compra 100% financiado. Se o cara já tiver a nacionalidade dele aqui, tiver 100% regularizado Pode aqui, ser menos ele essa compra entrada, 100%. menor. Não, ele pode comprar 100% sem entrada. Ele tem essa possibilidade. Alguns bancos já fazem isso. Mas porque ele faz um crédito pessoal e... Não, no próprio imóvel. O banco próprio imóvel. hoje, tem banco que faz, Para dependendo do imóveis valor. novos, né? Não, imóvel usado também, depende do banco. Sério? Dependendo do banco, ele faz. desconhecia Depende, isso. depende também de como a parceria que aquele cliente tem com o banco. E, em português bem claro, da imobiliária certa que ele tiver. Se a imobiliária tiver um bom parceiro Bancário. bancário, É ele isso consegue que fazer algumas outras A coisas. diferença Sim. das imobiliárias são essas, né? Pedro, você está mais bem dentro do ramo do que a gente, é claro, mas no mundo dos negócios, eu acho que é regra geral, por mais que você seja português ou brasileiro, você precisa ter um histórico bancário. É crédito, Sim, com crédito, certeza. é um 100%. bom Se nome, você não é um tiver- bom nome na praça. Não, se você não tiver Que isso, você aí, não consegue. o banco, claro, quando você fala na questão do caso, você tem documento, quando você tem residência fixa, ou você já é um cidadão naturalizado ou nato, mostra muito mais fiabilidade do banco correr atrás para você. Mas Sim. nada se impede que você também consiga isso tendo um bom lastro Todo o histórico de lastro- rendas, mesmo a renda vindo do Brasil, Mas tem como lançar título ela de aqui em residência ele não Portugal. consegue. O residente em si, sem ser naturalizado português, ele já tem algumas Restrições. algumas mas restrições. consegue. Ele consegue, mas às vezes tem que estar no mínimo 10% de entrada. Então ele não tem Sim. esse benefício do 100%. Sim, Tá. sim, isso é fato. Mas o que Normalmente- acontece? A entrada, vamos lá. Isso é tudo, novamente, do jeito que a imobiliária trata. Vamos supor assim, eu vou comprar um imóvel de 200 mil euros, eu preciso dar 20 mil de entrada. Cara, é uma negociação. Acho que a gente tem que tentar ajudar as pessoas de tudo quanto é forma e achar soluções. Vou dar um exemplo aqui. Você ganha 3 mil euros por mês e quer comprar seu imóvel, mas você não tem entrada. Faz um acordo, pega a entrada, divide em 4, 5 vezes com o proprietário e dá entrada no seu financiamento após isso, e você pega a posse do imóvel após isso. Eu acho que tudo é uma forma de se negociar e você tentar achar soluções para que essas coisas aconteçam. É que, infelizmente, hoje o corretor, ele olha para a pessoa, ele vê um número. Ah, deu certo, deu, não deu, ele manda embora. Não é assim. Você tem que se aprofundar mais e tentar achar aquilo que tem e nunca desistir. Aí entra o que você falou, né? Porque eu já fiz isso. Eu já comprei imóvel com promessa de compra e venda e fiquei 3 anos, 3 anos. praticamente 3 anos pagando, depois passei pro meu nome. E tudo que eu Exatamente. dei foi descontado. Exatamente. Tá tudo bem. Exatamente. Isso é bem-vindo. Claro, Sim, o é uma contrato das tem que estar bem possibilidades. assinado. Sim. Não só bem assinado, ele tem que estar registrado, o valor tem que bater, porque no dia da escritura ele vai pegar todos as transferências, né? Se possível, não cash. Já tô dando um exemplo Não, aqui. isso é banco até para acontecer direitinho.
Você Já sabia que a falo- locação hoje, você pode fazer uma locação com opção de compra e todo esse valor Sim. que você pagar de É o que eu de falo, é o que eu locação, já fiz. De locação você vai você... debitar Não, do como seu se fosse uma valor. entrada. São dois institutos diferentes. Exato. Existe a locação com Sim. opção de compra e existe o CPCV, que já é o contrato de compra e venda Exatamente. direto. Isso. A opção pode te dar isso, você pode Esse fazer um imóvel que eu acordo. comprei dessa forma. Então é isso que a gente precisa, achar essas soluções para que a pessoa consiga conquistar o sonho dela. Para Eu sempre- viabilizar esse sonho. Eu sempre faço isso. Eu sempre, quando eu quero entrar em algum imóvel, eu sempre pergunto: tem opção de promessa de compra e venda? Eu sempre pergunto. Quando o proprietário fala que tem, é meu. Se ele falar que não tem, eu fico meio assim. Por quê? Porque, vamos supor, dar um exemplo. A maioria dos meus imóveis, a maioria não, os 3 imóveis que eu comprei aqui em Portugal foi dessa forma. Com promessa de compra e venda. No final, Então, meu. mas é a forma da pessoa te atender, você Entendeu? Mas tentar achar a solução. eu, né, claro que o valor é maior, tal, de valor, de parcelas, tal, essas coisas e tal, mas tá tudo bem. Só que isso facilita a compra. Lógico, facilita muito. Na hora, principalmente na hora de você pedir o crédito ao banco. Sim. Porque, vamos supor, você às vezes tem um limite, você precisa de 300 mil. O imóvel custa 200 mil. Quando você faz um contrato desse, você paga ali 2 anos e você depois só vai precisar de 140 mil. Automaticamente o banco ele te dá, porque ele viu que você já deu 20, 30% do valor do imóvel. Isso, e você tem aquele Exatamente, lastro. exatamente. Cara, é Você tem aquele muito lastro, aquele mais- histórico. É muito mais fácil o banco Muito te dar o mais dinheiro. fácil. É uma com forma de você certeza. comprovar que realmente você tem condição de pagar. Entendeu? Exato. Porque muitas pessoas hoje, nesse momento da economia portuguesa, europeia, enfim, os bancos, eles tentam se respaldar muito. Então, às vezes, até dificulta o crédito, mas não é uma dificuldade. Eles procuram aquelas pessoas que eles sabem que vão cumprir, que vão pagar aquele financiamento. Então, mas é que tá um rótulo Isso que todo é mundo um tá rótulo criando. que o brasileiro tinha de vir para Portugal, financiar, enfim, imóveis, veículos e não darem conta de pagar, em vez de tentar regularizar tudo mais, tal, o que eles faziam? Voltavam. Então, mas é um rótulo que o pessoal criou. Então, isso que deu criou, uma restringida E outra, e né? não no é crédito. real. E atenção, por mais que você abandone e vá embora, a dívida não morre com Sim, isso. com tá? certeza. Não. É. Só que, É, sim, a di- só que ao contrário do que o o banco povo... vai pegar o imóvel, vai leiloar, e se não chegar para pagar Vai a dívida, ficar. Sim. você ainda fica com a dívida lá. Você Então, perde o mas- imóvel e continua com a dívida. Ao contrário do veículo, porque hoje qualquer brasileiro que chega aqui, que vai comprar um carro, os bancos hoje estão dando restrição total para você comprar um veículo financiado, estão te pedindo muita coisa. E todo mundo acha que esse rótulo leva para o imóvel, e não é. Por quê? O carro, ele, como dizem os gerentes, é fácil a pessoa esconder, é fácil a Lógico, pessoa largar. sim. O imóvel não, ele está lá, de ninguém sai. Então, ao contrário do que acha, a dificuldade não está tão grande É. para se comprar esse imóvel O financiado. imóvel hoje, o camarada tendo 10, 15% do valor de entrada, se ele E não ele usa deve ainda- nada no Banco de Portugal, ele Não, e ele usa a automaticamente renda dele brasileira. ele usa a renda brasileira, Você usa a renda automaticamente ele brasileira. tira. Até porque, vamos supor, o banco, ele quer financiar. Com certeza. Por quê? Porque o banco, ele sabe que o imóvel é garantido. Um carro não é garantido, Não, de forma um nenhuma. cartão de crédito não é garantido. Agora, o imóvel é garantido. Então, hoje, até para o empresário, né? Aquele empresário que aqui em Portugal tem muito isso, deixar como garantia, né, o imóvel para financiamentos futuros, ou o próprio conta corrente, ou coisa Sim. parecida, você deixa ali aquele valor, o juro baixíssimo. Isso que eu ia falar, os juros é muito É baixo. muito baixo para É melhor poder do que a ter. poupança. E uma das coisas que a gente veio conversando ali no carro foi exatamente isso. Eu adquiri esses imóveis dessa forma para que eu pudesse ter dar essa garantia Sim. além do banco para poder alavancar muito mais o meu negócio. Já estou dando aqui já algo que você poderia fazer isso no seu negócio. Por quê? Porque eu comecei a comprar imóvel em 2021. Meu primeiro imóvel foi 2021. E, cara, eu venho Nessa crescente. já é o quarto, né? Com esse ano. Com esse 4, né? 4 imóvel. E por quê? Dessa forma. Dessa forma. Mas se não fosse dessa forma, você teria comprado? Não tinha como. Sempre com aquele contrato de arrendamento com opção de compra. Com promessa de o compra e dele venda. foi cordial de comprar. Ele comprou parcelado, mas com promessa de compra e venda. Em 4 foi anos, comprando. já comprado. entendi, já comprado. Vamos supor, se é 200 mil, em 4 anos eu pago 70 mil. Entendi. Falta 130. Aí depois Você eu já, vou vai mais negociando. 130. você já apraza no CPCV a data para escritura e até lá você vai amortizando. Entendi. Entendeu? Não tem coisa Então, melhor. muito Mas bom, essa é uma sim, bela com de uma certeza. solução. Com E muita- certeza, é uma e tem solução. lugar, E não tem dá. muitos por aí. Há Entendeu? muitos. Mas Apesar, se fizer, é salva.
passar um bom compliance antes, contrata uma boa Sim. assessoria imobiliária Sim, para sim, poder fazer um... A gente teve uma situação de uma pessoa próxima a gente, se não fosse o contrato muito bem feito, o cara tinha perdido um bom dinheiro. Não, eu vou falar mais. Eu acho que antes de o cara também assinar esse tipo de contrato, vamos for que ele coloca que ele vai demorar 6 meses, um ano. Sim. Ah, minha ideia é 200 mil, eu vou pagar 70 e vou financiar 130. Faça uma pré-aprovação dos 130 antes de assinar o contrato, até para ver se ele tem condição de financiar De esse financiar esse 130. restante. Ele não é obrigado a usar agora. Ele tem 6 meses para usar e depois ele pode renovar novamente. Mas pelo menos ele tem certeza que ele vai conseguir aquele valor.